Gente boa, professor Fernando Manco, Manquetes, trabalhando com vocês a parte de ecologia. Essa palavra, eco, vem do oiko, grego quer dizer casa. Portanto, a ecologia é aquela parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. De formas que todas as provas de vestibulares e de Enem que vocês vão prestar, ecologia é uma coisa obrigatória, cai muito em vestibular, conforme você está vendo alguns exemplos de testes sobre essa matéria. Na realidade, gente, a ecologia ela é interdisciplinar. Você está vendo os biomas, envolve geografia. Você está vendo análise de populações, envolve matemática. Gripe espanhola, 1918, 50 milhões de mortos. Química, ciclo da água, nitrogênio, chuva ácida. Ela envolve física, luz, temperatura, pressão. Ela envolve, sem dúvida nenhuma, atualidades. Olha a Covid aí. E ela envolve biotecnologia. Portanto, é interdisciplinar. Quando nós falamos em biotecnologia, é mitigar, no sentido da ecologia, problemas ecológicos. Mitigar quer dizer minimizar problemas ecológicos, certo? Então, quando a gente fala em níveis de organização, tudo começa com o átomo. Nós sabemos daquela tabela periódica de química que existem mais de 100 elementos químicos, dos quais 27 são encontrados no nosso corpo. Os principais são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Esses átomos, pessoal, eles vão formar as moléculas, os compostos orgânicos, cadeias de carbono, glicídios, lipídios, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, e o grupo dos inorgânicos, água e sais minerais. A estrutura celular é formada dessa composição química e nós sabemos que a célula tem membrana, tem citoplasma, tem as suas organelas. Você está vendo aí uma mitocôndria. Vocês conhecem o complexo Golgiense, ribossomo, lisossomo, retículo endoplasmático e assim por diante. As unidades funcionais são as células. Nós temos mais de 200 tipos de células no nosso corpo. Nós chegamos a ter 100 trilhões de células no nosso organismo. As células, elas vão formar os tecidos epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso. E os tecidos formam os órgãos. O maior órgão do nosso corpo é a nossa pele, chega a ter 2 metros quadrados. Os órgãos, eles formam os aparelhos, os sistemas digestório, respiratório, circulatório, excretor, nervoso, reprodutor, endócrino e assim por diante. E tudo isso junto, gente, forma o organismo. Então a ecologia, gente, ela entra a partir daqui. Nós vamos agrupar tudo e vamos para os conceitos básicos. Você está vendo uma população de abelhas e você está vendo uma população de suricatos. Quando se fala em população, nós estamos falando num conjunto de indivíduos que pertencem à mesma espécie. Tem muita semelhança morfológica, fisiológica, mesmo número de cromossomos, e para pertencer à mesma espécie, quando eles cruzarem, produzirem descendentes que sejam férteis. E quando se fala em população, não importa a espécie, pode ser população de bactérias, pode ser população de fungos, protozoários, animais, vegetais. Bom, o que acontece quando duas populações diferentes acabam cruzando? O resultado disso é um híbrido. O cruzamento de duas populações, ele se dá muitas vezes por interferência antrópica, interferência humana, às vezes de curiosidade, às vezes para querer criar uma espécie que seja mais produtiva, mais resistente. E esse híbrido, ele normalmente é inviável. Por exemplo, nós estamos vendo um híbrido, um cruzamento de leão com tigresa ou de leoa com tigre, que dá o ligre. Esse animal jamais seria viável na natureza, tá, gente? Por quê? Porque ele é muito grande, lento e desengonçado. Mas isso aqui foi por interferência humana. Existem espécies que o homem já cruzou experimentalmente, né? O gato com o gato do mato, o cachorro com o lobo, o porco com o javali, égua com jumento, jumenta com cavalo,
que dá um mulo, a mula, e vocês sabem que normalmente são inviáveis, ou seja, eles são estéreis, ok? As populações, elas não vivem isoladamente, tá, gente? Impossível uma população viver isoladamente. Como é que vai funcionar isso aí? Nós sabemos que num ecossistema, nós temos diversas populações interagindo com esse meio e, na realidade, o que existe no ecossistema é uma comunidade. O que é uma comunidade? A comunidade, que pode ser chamada de biocenose, que pode ser chamada de cenobiose, é a diversidade de espécies de um determinado local. Você está vendo um aquário e é fácil de identificar. Existem diversas espécies diferentes de plantas aquáticas, de peixinhos, fora o mundo microscópico que nós não estamos vendo, certo? De fitoplâncton, que são algas, e essas populações todas formam a comunidade desse ecossistema que é o aquário. Você está vendo uma floresta, diversos tipos de vegetais que são perfeitamente visíveis, certo? Então, o que é uma comunidade? É um conjunto de populações. Eu digo que é a biodiversidade do local. E esse local é o seu habitat, o local físico onde vive a comunidade. Ecossistema, sistema ecológico. O que significa um sistema ecológico? O sistema ecológico, gente, é uma interação entre comunidade e o meio. Quando nós falamos em comunidade e o meio, como comunidade é tudo que está vivo, a gente diz que a comunidade constitui o quê? Fator biótico. Os seres vivos são biotas, né? Então a comunidade é fator biótico. E o que é esse meio? Esse meio em que a comunidade está interagindo é um conjunto de fatores físico-químicos que nós chamamos de fatores abióticos. Esses fatores abióticos é que dão as regras do jogo. Abiótico quer dizer não é vivo. Um detalhe que o Manquetes quer mostrar para vocês é o seguinte: não existe um tamanho padrão de um ecossistema. Um ecossistema pode ser um aquário, desde que tenha condições para a vida, que essa vida esteja interagindo lá. O ecossistema pode ser um deserto, não é por ser um deserto que não seja um ecossistema. O pessoal acha que o ecossistema tem que ser algo exuberantemente verde. Um tronco de uma árvore que morreu e caiu, ele é um ecossistema, porque em função desse tronco caído, ali pode aparecer um formigueiro, uma teia de aranha, aparece orelha de pau, cogumelo, aparece um caramujo, uma minhoca. Aquilo é um ecossistema. A Amazônia é um ecossistema. Então não existe tamanho para isso, eu é que determino, ok? Quem são esses fatores abióticos? Fatores abióticos, pessoal, são os fatores como água, luz, temperatura, salinidade, pressão, vento, umidade relativa do ar, o solo, tudo isso representa fator abiótico. E eu disse para vocês que ele é que dita as regras do jogo. Esse conjunto de fatores abióticos a gente pode chamar de biótopo, que é o conjunto destes fatores, ok? Então no ecossistema nós temos a comunidade interagindo com o meio. Bom, o meio das regras do jogo, como eu falei. Aí a gente tem que saber o que é um ecótone ou ecótono. É a transição entre ecossistemas. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar uma praia deserta. Numa praia deserta você tem aquela porção de água, onde as formas de vida existentes ali são característicos. Você tem a parte de areia, onde as formas de vida adaptadas ali são diferentes daquelas totalmente aquáticas. Como a praia é deserta, eu vou ver a restinga na beira de praia, onde eu vou ver uma vegetação halófita que suporta a grande salinidade, e à medida que eu entro nessa restinga, eu vou encontrar arbustos, eu vou encontrar plantas epífitas, bromélias, até que eu chegue numa floresta, ok? Então essa transição entre ecossistemas, onde você está vendo uma mistura de espécies, conforme você vai mudando de um ecossistema para outro, nós chamamos de ecótone.
Basta ver a região de litoral, subindo serra, em que você vai encontrar facilmente essa zona de transição, ok? O conjunto de todos os ecossistemas da Terra, nós chamamos de biosfera. Biosfera é todo local onde existe vida. É o maior ecossistema, é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. E a biosfera, gente, nós dividimos em 3 biociclos. Vocês estão vendo o que aprenderam em geografia: ar, água e terra, ou seja, atmosfera, hidrosfera, litosfera, né? Lito quer dizer pedra. Em ecologia, a gente faz o seguinte: em ecologia, nós dividimos a biosfera terrestre em 3 grandes ambientes. Esses 3 grandes ambientes, gente, são os 3 biociclos da Terra. Quais são os 3 biociclos da Terra? O biociclo de água salgada, que nós chamamos de talassociclo, água salgada, a gente chama de ambiente marinho. O biociclo de água doce, que nós chamamos de limnociclo, água doce, que pode ser sólida, gelo ou pode ser líquida, e o biociclo terrestre, que nós chamamos de epinociclo. Então, você vai usar o teu caderno para complementar e dar um show na prova. Olha aqui, pessoal. Biosfera, dividida em 3 biociclos. Qual é o maior biociclo? O maior biociclo, gente, é o biociclo de água salgada, que nós chamamos de talassociclo. Esse biociclo de água salgada envolve os oceanos, 70% desse planeta é água salgada, oceanos, e alguns lagos de água salgada. Convém salientar que lago é uma porção de água que não há comunicação com o oceano. E a maioria dos lagos é de água doce, mas tem lago de água salgada. O Mar Morto, em Israel, ele tem 78 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. Ele é um lago terminal. Ele está se transformando numa enorme salina. É um local que está quase 500 metros abaixo do nível do mar e ele é um lago salgado. Eu falei que é um lago terminal pelo seguinte: o principal rio de Israel é o Rio Jordão. Ele nasce do derretimento de geleiras, atravessa o país inteiro e deságua no Mar Morto. Acontece que os israelenses desviam a água do Rio Jordão para abastecimento de cidades e para irrigação de lavouras. E o que sobra de água dele é menos do que evapora lá no Mar Morto. Por isso o Mar Morto é um lago terminal. O Mar Aral, que foi o maior desastre que o ser humano já fez com água até hoje, o Mar Aral, ele praticamente secou. Ele é um lago de água salgada, sobrou 10% da água que ele tinha, devido ao desvio de água pela antiga União Soviética para as lavouras. E o Mar Cáspio, coincidentemente, é o maior lago do planeta. Ele tem 300 quilômetros de extensão por 120 de largura. Ele é um lago salgado, lago de água salgada. Já o limnociclo, gente, envolve gelo, certo? Nas montanhas, nas calotas polares, envolve o ambiente de lagos de água doce, rios, corredeiras, charcos, que são lugares encharcados, e a água subterrânea que nós temos, né? 97% da água do planeta é água salgada, 3% apenas é água doce. Você está vendo imagens interessantes. Aqui o Mar Morto, Israel, um lago terminal. Você está vendo uma foto de satélite mostrando ali o Rio Jordão e o Mar Morto. Olha o desvio de água ali, ó, você está vendo, né? A transposição de água. E aqui embaixo você está vendo a evolução da secura do Mar Aral. Não parece filme? Parece filme. Desviando a água dos principais rios que desaguavam no Mar Aral. São os desastres que o ser humano faz, certo? Quando se fala em ambiente aquático, pessoal, nós estamos falando em seres que vão ser adaptados a esse ambiente aquático. Eles são divididos em 3 grupos. Os seres planctônicos, que são aqueles seres que flutuam
e são carregados passivamente com a movimentação da água, que é o fitoplâncton. A gente vai ouvir falar muito em fitoplâncton, porque o fitoplâncton são as algas microscópicas e que são o verdadeiro pulmão do planeta, certo? São algazinhas, né? Que conseguem se multiplicar num ritmo alucinante e são os verdadeiros pulmões do planeta Terra. O zooplâncton, gente, é um grupo de animais microscópicos, microcrustáceos, vermes microscópicos, protozoários, larvas que se alimentam do fitoplâncton. Bentônicos. Bentônicos são todos aqueles seres que se arrastam pelo fundo ou que se afastam um pouco do fundo ou que são fixos. Estrela do mar, pepino do mar, corais, esponjas, mariscos, ostras são bentônicos. Existem algas bentônicas porque elas são presas ao fundo, certo? E seres nectônicos. Os seres nectônicos, o nécton, são todos aqueles seres que nadam ativamente. Peixes, podem ser mamíferos como baleias, orcas, golfinhos, botos, pode ser réptil como tartaruga, como a cobra do mar. Essa classificação dos seres vivos quando vivem na água. E é de se perguntar uma coisa, Manquetes falou para vocês que a biosfera é todo local onde existe vida. Até onde existe vida? Ninguém sabe, mas em média os cientistas acham que exista vida até 8 quilômetros de altitude, certo? Quais são os fatores que influenciam na vida em altitudes? Não estou falando de vida humana, qualquer forma de vida, nem que seja um inseto, uma bactéria ou um fungo. Temperatura. Você sabe muito bem que à medida que subimos, a temperatura vai caindo. Pressão. À medida que subimos, nos afastamos do fundo do mar, a pressão atmosférica vai caindo. Qualquer morrinho que você sobe, você já sente no seu ouvido a diferença de pressão. E a partir de 2.500 metros de altitude, dali para cima, o ar começa a ficar rarefeito. E aí o organismo começa a sentir os efeitos dessa rarefação do ar. Então, acha-se que lá para cima tem a vida até mais ou menos essa altitude. E no oceano? No oceano, a situação é mais complicada. A média de profundidade dos oceanos é 3.700 metros. A maior profundidade do mundo é uma fossa chamada Fossa de Vitiaz. Eu vou escrever aqui o nome para vocês. Vitiaz é o nome de um navio russo que tinha um equipamento que conseguiu chegar a localizar esse local. Essa fossa tem 11.111 metros de profundidade. Gente, o homem conhece a Lua, o homem já pisou na Lua, mas o homem não conhece o fundo do mar por um problema de pressão. Por que problema de pressão? Pelo seguinte, gente, é simples, olha aqui, ó. A cada 10 metros de profundidade, olha só quanto aumenta a pressão em cima do corpo. É 1 atm. Isso quer dizer que se você estiver a 10 metros de profundidade, você já tem 2 atm em cima do corpo. Isso é bem complicado. Aqueles mergulhos de altas profundidades são trajes especiais, certo? Com água quente, com bateria, por causa da água fria, né? Com traje especial, como se fosse uma grade, para não morrer esmagado pela água. Então é muito complicado chegar ao fundo dos oceanos, ok? O homem não conhece o fundo do mar. Acha-se que até 8 quilômetros deve ter alguma forma de vida. Chegamos ao conceito de biomas. A biosfera, todo local onde existe vida, e os biomas são ecossistemas com vegetação, com clima, característicos e que estão ali por seleção natural em função desse conforto que o ambiente vai lhes proporcionar. Quando se fala em biomas, pessoal, estou falando agora só de ambiente terrestre, epinociclo é o nome do biociclo terrestre, eu estou mostrando o mapa do Brasil. Nós temos 6 biomas no Brasil: a Amazônia, o Pantanal, o Pampa, a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. Então você vê que a vegetação e os animais existentes ali
estão lá em função de um clima desse local. Na realidade, bioma, a gente estuda mais em geografia quanto em biologia. E eu coloquei um alerta ali para vocês saberem. Esse alerta aqui, ó, com relação ao Cerrado, e esse alerta aqui, ó, com relação à Mata Atlântica. Por quê? Porque esses dois biomas brasileiros, eles são considerados hotspots. Existem 34 hotspots no mundo, 2 são brasileiros. Um exemplo nessa ilustração. Olhem a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, quando os portugueses chegaram ao Brasil, a Mata Atlântica hoje em dia. Quanto sobrou dela? Por que a Mata Atlântica ela sofre tanto com isso? Pelo seguinte, gente, o asfalto, o concreto, as indústrias avançaram sobre ela. Ela foi esmagada pela ação do ser humano. E o cerrado, gente, o cerrado é por causa da expansão agropecuária. Então são 2 ecossistemas sob ameaça. Hotspot é o nome disso, a área prioritária de conservação de alta biodiversidade, ameaçada em alto grau de extinção. Quando se fala em espécies endêmicas, endêmico é o que é comum num determinado local. Beleza? Corredor ecológico. O que significa corredor ecológico? O corredor ecológico, pessoal, é uma faixa de vegetação que visa ligar grandes fragmentos florestais que foram separados por estradas, por plantações, por clareiras abertas, etc. e tal. O nome está dizendo corredor ecológico, é uma via de passagem dos animais existentes no local para evitar atropelamento, para evitar a morte, para evitar que esses animais tenham suas vidas perdidas. O Brasil tem corredor ecológico, mas são poucos em relação a muitos outros países, ok? E aqui, pegada ecológica. Quando eu falo em pegada ecológica, isso é muito importante para nós, é uma metodologia de contabilidade ambiental. Quando se fala em contabilidade ambiental, gente, a pressão do consumo das populações sobre os recursos naturais. Você aplica isso? Por favor, aplique isso aí. Se eu for no supermercado, eu não preciso levar sacola plástica para casa. Eu pego uma caixa ou eu levo a minha própria sacola, né? Trocar celular todo ano, só se precisar. Os equipamentos eletrônicos, o lixo, quanto demanda de danos para o ambiente para você ter esse consumo. Nós chamamos essa avaliação de pegada ecológica. Comprar, tirar do meio ambiente, comprar, trocar e assim por diante. Devemos educar nossas crianças para isso aí, ok? E o conceito do que é habitat de uma espécie. Eu disse no começo da aula que a comunidade era um conjunto de populações que habitam uma determinada área, um determinado local físico, que é o seu habitat. Habitat é o endereço da espécie, terrestre, aquático. Se habita um outro organismo, a gente chama de habitat orgânico. Só que eu quero mostrar mais uma coisinha para vocês. Vocês estão vendo um manguezal, que pertence à Mata Atlântica. O manguezal, gente, é um local de alta biodiversidade. Você sabe que fica próximo ao litoral, a maré sobe 2 vezes por dia, então há uma mistura de água doce com água salgada. Vocês estão vendo a narrativa do que fazem os seres que vivem no manguezal. Aqui o mão pelada, habitante temporário, se alimenta de ovos de aves, camarões e anfíbios. Camarão, consumidor da base da cadeia alimentar, consumidor de fitoplâncton. Caranguejo, colhereiro, robalo. O que eles estão falando? Eles estão falando sobre o nicho ecológico do indivíduo. O que significa nicho ecológico? O nicho ecológico, gente, é saber o que ele faz. Quem são os seus inimigos naturais, qual o seu tipo de alimento, se é onívoro, se é carnívoro, se é herbívoro, se é diurno, noturno, qual o espaço que ele precisa, como é que ele se reproduz, qual é o modo de vida do ser vivo. Nós chamamos de nicho ecológico. E aí, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Você sabe que nicho ecológico é importante saber por causa disso aqui, ó.
Vocês todos já ouviram falar em espécies exóticas. O que é uma espécie exótica? A espécie exótica, gente, que pode ser chamada também de importada, ou ela pode ser chamada de invasora, é uma espécie que vivia num determinado habitat. Essa espécie saiu dali e foi colocada em outro habitat. Mas ela pode ser presa fácil, ela pode não se adaptar e ser extinta no mesmo dia, como existem espécies exóticas que têm um potencial biótico muito alto, potencial biótico, a capacidade de se multiplicar, pode ser altamente resistente, mesmo nesse novo ambiente em que ela foi introduzida. Então, se eu coloco uma espécie dessa num local, ela pode virar um problema. E quantos problemas exóticos existem por aí em ecologia? Vocês sabem qual é o maior problema ecológico do planeta? Sem dúvida nenhuma, a poluição de solo, de água, de ar, a poluição que o homem proporciona ao ambiente. Mas o segundo maior problema ecológico do planeta são as espécies exóticas, por influência humana. Vou te dar um exemplo aqui. Essa planta que eu estou mostrando é o Pinus ilhotes. Isso veio lá do Canadá. Economicamente muito interessante para construção, para fazer móveis, para fazer caixa, chicletes, produto de limpeza, etc. e tal. Mas ecologicamente desastroso para quem entrou numa plantação de pino sabe disso. Vocês estão vendo um animal asiático que foi trazido para cá no século XVII e se adaptou muito bem até às cidades. É um rato com asa. Ele é altamente competitivo, exportou muitas espécies nativas e até transmite doença. Você está vendo o caracol africano, que foi trazido na década de 80 para cá, como se fosse escargot, e alguém descobriu que não era escargot. Soltaram, virou uma praga nacional. Está aí comendo plantação, subindo a parede, se reproduzindo rápido, botando 200 filhotes a cada vez. Em 2 meses já está com 200 gramas e esse cara transmite doença, né? Vocês estão vendo o pardal. O pardal é essa ave aqui, ó, que se adaptou muito bem às cidades, é uma ave exótica. O mexilhão dourado, que entupiu tubulações em Itaipu, ele veio da Argentina. O javali, tudo isso é exótico. Viram? Não se adapta, não vai sair ganhando sempre, seria eliminado, mas quando sai ganhando é um estrago, porque eles causam alterações nos diversos ecossistemas que nós temos por aí. Beleza, gente? Então nós tivemos essa aula inicial com o Manquetes sobre todos os conceitos fundamentais para as próximas aulas de ecologia. Estudem, anotem, use o teu caderno para as anotações complementares. Beijo a todos e até a nossa próxima aula.